Fala pessoal, tudo bem? Cristiano Leite falando, voltando novamente, fiquei gripado, retornei e agora a gente vai estar respondendo aí perguntas do pessoal que me fez ao longo desses dias e hoje a gente vai começar a responder essas perguntas, dar início aí para esse formato de perguntas e respostas. Então, veja esse vídeo até o fim, se você não é inscrito no canal, se inscreve, fortalece o projeto, tamo junto, não deixe de ver o vídeo até o final, acompanha nas outras redes sociais e vamos pro vídeo. Primeira pergunta que eu achei interessante, acho que é uma pergunta recorrente nas academias. Muita gente pergunta, Cristiano, como eu faço? Existe alguma maneira, alguma estratégia que faz com que eu mantenha o meu corpo ali queimando calorias após o exercício? Sim, para esse tipo de nome aí, para esse tipo de questão, a gente dá o nome disso aí de efeito EPOC, que é o consumo de oxigênio que o exercício acaba promovendo. Então você tem um consumo de oxigênio X, quando você treina você precisa um pouco mais de oxigênio. E esse EPOC ele pode ser muito alto ou mais baixo, vai variar aí de acordo com a intensidade do exercício. Então para vocês terem uma ideia assim, em termos de referência, um treino aeróbico de baixa intensidade, você vai promover ali o efeito EPOC até 1 hora de consumo de energia, gastando, consumindo calorias, tá? Um treino de alta intensidade como o HIIT, um treinamento de alta intensidade intervalado, você faz com que o corpo fique consumindo ali entre 15 horas até 24 horas após o mesmo tipo de estratégia aeróbica, só que em alta intensidade. Ordem dos exercícios. É uma dúvida muito comum, não só sua, mas de muita gente. O que eu tenho a te dizer é o seguinte, se você é um aluno iniciante, a ordem ela não vai influenciar tanto, porque o objetivo quando você é iniciante é aprender o movimento e a melhorar algumas habilidades motoras, consciência corporal, então a ordem não influencia tanto, que a gente está em estado de aprendizado. A partir do momento que você vai para o nível de intermediário e avançado, dependendo da estratégia que o professor use, a ordem ela vai ser importante. Se ele usar, por exemplo, um método que é conhecido chamado pré-exaustão, a ordem vai fazer toda a diferença, ok? E de maneira geral, para que você consiga compreender, e para você que está em casa acompanhando, tem essa dúvida, entenda, o que eu tenho a te dizer é o seguinte, se você hoje for começar um treino, comece sempre pelos movimentos mais complexos ou que a gente chama de multiarticulares, né? E aí exemplos a gente tem agachamentos, leg press, os supinos de maneira geral, os desenvolvimentos, as remadas e as puxadas. São movimentos multiarticulares e que requer maior demanda de energia. Na sequência você parte para os movimentos mais simples ou uniarticulares. Cadeira extensora, bíceps, tríceps, elevação lateral, elevação frontal, os movimentos isolados. Dessa forma você acaba usando a sua energia que no início está maior para se dedicar aos movimentos que exigem mais de você. Exercícios para manter o peso após alcançar o objetivo. O seguinte, a gente sempre traça metas, qualquer aluno que chega à academia ele tem um objetivo. Às vezes as suas metas ali, na grande maioria de uma academia, é emagrecimento. Alguns hipertrofia, mas de maneira geral é o emagrecimento o campeão. Pois bem, criou-se ali a estratégia, chegou no objetivo após 1, 2, 6 meses, 1 ano, atingiu aquele objetivo, maravilha. Para que você consiga se manter naquele peso, aí é que vem o pulo do gato ou a maior dedicação, ela começa a partir de agora. Porque para a gente poder retomar os hábitos anteriores é muito comum. O corpo, a gente tende a entrar num estado de comodidade. Então muita gente chega a um objetivo alcançado, ele tende a cheguei ao objetivo, beleza, estou bem, vou relaxar. E aí é onde as coisas começam a acontecer de forma negativa. Ele relaxa tanto que as coisas começam a dar errado e o peso que foi perdido começa a ganhar, aquela massa muscular que ele atingiu e alcançou, ele começa a perder porque ele começa a ter uma dedicação reduzida. Então o que eu tenho a dizer é disciplina e dedicação. Após o objetivo alcançado, quanto mais próximo do seu objetivo você está, quanto mais treinado é o indivíduo, mais dificuldade a gente tem em continuar dando estímulos para ele melhorar cada vez mais. Então se você já melhorou, faça pelo menos igual ao que você faz hoje. Então disciplina é a palavra da ordem aí, ok? Como manter o peso sem o sobe e desce de alguns quilinhos? Uma pergunta parecida com a que foi feita aí no início. E o que eu tenho a dizer a Camila é o seguinte, além da disciplina e da regularidade que deve se manter da mesma maneira, e a gente sabe que tem uma questão motivacional, mas é importante se manter motivado, né? Firme, fiel ao propósito, a gente também dá atenção à qualidade do sono e ao nível de estresse.
São duas questões aí que algumas pessoas deixam de lado, não levam em consideração e que elas influenciam de forma direta nesse sobe e desce do peso, no aumento de gordura, e aí você acaba tendo um resultado muito negativo por não dar atenção a isso. Então, se tiver que dar uma atenção também, sempre dê atenção a esses dois fatores aí, sono e estresse. Isso vai ajudar muito, ok? Exemplos de cronogramas de exercícios conciliando musculação com aeróbio. Isso é quando você concilia no mesmo treino duas atividades, onde uma é característica de musculação, por exemplo, treinamento de força, e a outra tem uma característica aeróbica, como uma corrida, bicicleta ou natação. A gente está falando aí de duas atividades com características diferentes que a gente dá o nome de treinamento concorrente, porque elas concorrem entre si. Cada uma tem uma característica, mas elas se complementam. Então, quando a gente pensa nesses modelos, a dica que eu vou dar para você em relação a um cronograma, um planejamento é: converse com o seu professor e principalmente tenha uma atenção a quando usar cada uma das modalidades e quando descansar de forma adequada. É muito comum as pessoas usarem mais de uma atividade num plano de treino, começarem a ter uma sobrecarga em estresse muscular, e por esse estresse muscular estar ocorrendo e não estar tendo o intervalo adequado, elas acabam tendo prejuízo ao invés de ganhos e de benefícios. Então, quando se coloca num planejamento de treino mais de uma atividade, a grande preocupação que tem que existir ali é a recuperação entre uma e a outra, e a recuperação de maneira geral, para que elas não comecem a dar choque e você acabe não tendo ali um benefício, tá ok? Então essa é a dica que eu tenho para te dar. Sobre a osteopenia, né? Osteopenia, pessoal, a osteopenia ela é uma doença óssea, ok? E ela pode se dar em diversas partes do organismo, tá bom? Normalmente ele tem ali uma questão que é de herança genética, mas também existe ali algumas questões alimentares, nutricionais que influenciam para que isso ocorra, tá ok? É ali uma falta de vitamina D que influencia muito, e também a ausência de cálcio ou o baixo consumo de cálcio, tá ok? Muita gente até faz um consumo de cálcio adequado, só que por não ter uma alimentação tão boa, e aí eu já fiz um vídeo sobre isso com um nutricionista, com o Felipe, você acaba tendo a desbiose intestinal afetada e os nutrientes acabam não sendo absorvidos. Um deles é o cálcio. Então, melhorar a alimentação é o primeiro ponto. É uma das coisas que é recomendada de imediato pelo médico que vê essa osteopenia. E a segunda coisa é praticar atividades físicas que gerem um impacto. E a musculação, o treinamento de força, o treinamento funcional é a melhor estratégia, claro, respeitando ali as limitações caso essa pessoa tenha de dor, de desconforto, né? Mas essas atividades vão gerar ali um impacto na região, nos ossos dessa pessoa, e isso vai fazer com que essa estrutura retorne ao seu estado inicial ou melhore gradativamente, voltando a ser como era antes, com a saúde dos ossos novamente fortes e saudáveis, ok? Então a osteopenia ela é um passo antes da osteoporose. E a osteoporose, a gente já está falando de uma doença degenerativa que não tem como reverter. Então, se você está na osteopenia, é possível barrar e é possível frear o avanço para uma osteoporose, ok? Então é isso, pessoal. A gente encerra a primeira parte das perguntas e respostas hoje. Em breve, a gente vai ter um segundo vídeo dando continuidade a essas perguntas feitas a mim aí, ok? Gostou do vídeo de hoje? Deixe seu comentário. Se não é inscrito no canal, cara, se inscreve, me ajuda, fortalece o projeto, compartilha com os amigos e em breve, vídeo 2. Fiquem ligados. É o que tem para hoje.